Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, você já me conhece, eu sou o Dr. André Zucchini, eu sou cirurgião dentista e neste canal nós vamos falar sobre odontologia, mas vamos falar aqui de odontologia de uma forma fácil, simples e descomplicada. Aqui nós não falaremos terminologias e traremos informações fáceis de uma maneira bem simples para que vocês, nossos pacientes, consigam entender perfeitamente a mensagem, ok? Bom pessoal, primeiro eu já quero pedir desculpa por estar de camiseta, eu estou na minha casa, já é quase 10 horas da noite e eu não quis colocar camisa, vocês estão me acostumados a ver de jaleco, de camisa, enfim. Hoje eu estou aqui à paisana porque eu acabei de receber uma pergunta de um inscrito, uma pergunta sensacional e eu já quis gravar de imediato já logo esse vídeo para poder responder. Então por isso que eu estou nesse traje aqui mais casual, tudo bem? Mas fica até o final do vídeo que a informação hoje que eu vou trazer aqui para vocês, ela é muito boa e uma informação que vai ser muito pertinente, principalmente para quem pretende fazer prótese flexível, tá bom? Também quero pedir para você que ainda não é inscrito, pessoal, me ajude nesse canal, vamos se inscrever no canal. Às vezes, se você já é inscrito, confere lá se você está inscrito mesmo. Começou a acontecer alguns bugs aí do YouTube e algumas pessoas me relataram que eram inscritas e que não sabe por que acabaram se desinscrevendo do canal. O YouTube acabou desinscrevendo essa pessoa. Então confere lá se você já é inscrito, confere lá se realmente está ativado lá a inscrição, tá bom? E também peço a tua ajuda para compartilhar esse vídeo, curtir. E se você também gostar do conteúdo, passe para o maior número de pessoas possíveis, porque esse tipo de conteúdo relevante, a nossa intenção é que chegue para todo mundo, tá certo? Então, depois da vinheta, eu trago para vocês a novidade sobre uma pergunta aqui de um inscrito. Vamos lá, pessoal, roda a vinheta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Hoje eu vou responder aqui a pergunta de um inscrito, o Gil Carlos. Ele acabou de me fazer uma pergunta aqui no canal e eu já peguei logo a câmera e resolvi gravar esse vídeo para vocês, tá bom? É uma pergunta muito interessante, eu vejo que há muita discussão, tanto na área científica com os dentistas, como também há essa dúvida com os nossos pacientes de prótese flexível, tá? A pergunta, eu vou ler aqui para vocês a pergunta do Gil Carlos, tá? Ele começa primeiro agradecendo pelas informações do canal e ele pede para tirar uma dúvida. Ele fala que eu li em alguns sites da internet que essa prótese flexível, ela causa perda óssea, independentemente do tempo de uso dela. Isso é verdade? Aí ele continua. A de metal também causa essa perda óssea? E aí, bela pergunta, né? E também independente do tempo de uso, se puder, faça um vídeo para nos explicar a respeito. Acredito que não só eu, mas outros inscritos também possam ter essa mesma dúvida. Obrigado. Bom, Gil Carlos, eu estou gravando esse vídeo para você e respondendo essa dúvida não só sua, como que eu sei de vários outros inscritos. Eu vou começar pelo seguinte, pessoal. Realmente existe algumas frentes de estudo científico que apontam que a prótese flexível ela causa uma perda óssea ao longo do tempo, tá? Muitos dentistas, inclusive alguns que nunca nem trabalharam com a prótese flexível, eles contraindicam esse tipo de prótese baseado nesses estudos científicos que diz que a prótese flexível pode causar reabsorção óssea. Para quem não sabe, pessoal, explicando rapidinho o que é reabsorção óssea, reabsorção óssea é quando o paciente ele começa a perder osso. E segundo esses dentistas e esses estudos, isso é causado porque como a prótese ela é flexível, ela acaba pressionando ali a mucosa e isso acelera uma reabsorção óssea, tá? Bom, respondendo a sua pergunta, Gil Carlos, e de todos os outros, é o seguinte, eu vou deixar inclusive aqui abaixo na descrição do vídeo um link, tá, com uma pesquisa que foi feita por um professor da USP, ou seja, uma das universidades mais consagradas, se não a mais consagrada,
E esse professor ele fez um estudo justamente pensando nisso, tá? Para comprovar ou não se essa prótese flexível ela causa ou não um aceleramento da reabsorção óssea. O que é preciso dizer, pessoal, que outros tipos de prótese também causam reabsorção óssea. Óbvio que umas mais, outras menos, mas todas sem exceção. E a reabsorção óssea, ela não é causada somente por conta da prótese. Com o passar do tempo, avanço da idade, enfim, quanto mais o paciente ele vai ficando mais idoso, essa reabsorção ela tem uma tendência a aumentar. Se ele tiver alguma outra doença, como diabetes, ou então osteoporose, isso também contribui muito para o aceleramento dessa reabsorção, dessa perda óssea. Então é mito falar que somente a prótese flexível causa reabsorção óssea. Existem N fatores que podem causar reabsorção óssea. Mas o mais importante aqui, que não sou eu que estou falando, eu vou ler para vocês um trecho do artigo que esse professor publicou, tá? É um artigo bem recente, se eu não me engano, de 2016, que falando sobre ele contradizendo esses outros estudos científicos, e ele teve um resultado totalmente contrário, que a prótese flexível não causou nenhum tipo de reabsorção óssea. Inclusive ele diz aqui no artigo que uma das coisas que impressionou ele é que ele também tinha um certo preconceito com relação à prótese flexível. Mas ele, como professor e pesquisador, quando uma empresa procurou ele para fazer um determinado tipo de estudo sobre esse material, ele acabou deixando um pouco de lado esse preconceito e foi realmente tentar comprovar e foi atrás dos fatos para saber se realmente tudo aquilo que falavam e outros artigos científicos apontavam se realmente acontecia. Então eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Obviamente não vou ler tudo, vou deixar aqui embaixo, como eu já disse, esse artigo. É muito importante, pessoal. Leia bem rapidinho, leia esse artigo que eu tenho certeza que vai ajudar muito você que está com essa dúvida. Mas basicamente aqui ele diz o seguinte, o nome do professor deixa eu pegar aqui o nome do professor, Roberto Stegon, tá? Ele conta que em 2001 essa empresa procurou ele para fazer esse tipo de estudo, né? E que na época ele mesmo diz assim, aqui que ele era contra a prótese termoplástica, que é a prótese flexível, porque pensava o que se pensa hoje, essa prótese não tem base científica. E ele se viu como professor pesquisador da USP na obrigação de fazer essa avaliação. Continuando aqui, ele diz que esse braço de alguns pesquisadores dizendo que a questão da flexibilidade da prótese aumentaria o atrito entre a prótese e o tecido ósseo do paciente, e isso seria um aspecto negativo, pois o desgaste ósseo dificultaria possíveis procedimentos odontológicos futuros. Tá? Esse argumento era muito utilizado para convencer os pacientes de que a prótese termoplástica só poderia ser utilizada como um método provisório de transição para a convencional. Aí olha que interessante o que ele fala aqui no artigo, pessoal. Contudo, após a conclusão dos estudos, esses estudos que esse professor Roberto fez, os pesquisadores constataram que a perda óssea não ocorre. Então, pessoal, não sou eu que estou falando, tá aqui, é base científica, tá bom? Eu sei que existem outros artigos que diz que a prótese flexível causa reabsorção óssea, enfim, são vários artigos que tem, alguns dizendo que causa reabsorção óssea, outros dizendo que não causa. O que eu posso falar para vocês, pessoal, é o seguinte, não é somente a prótese flexível que vai causar essa reabsorção óssea, tá? Como eu disse, existem outros fatores que também pode contribuir para essa reabsorção. Continuando aqui o artigo, ele fala que a prótese termoplástica, né, que é o termo que os pesquisadores utilizam para chamar a prótese flexível, ela atrai os pacientes principalmente pelo aspecto estético, tá? Que realmente ela supere muito os outros tipos de prótese parecida com ela, porque ela substitui a PPR, que é aquela prótese retida a grampo de metal, né? E venhamos e convenhamos, não é muito estético aquele metal ali preso no dente. Então, a maioria dos pacientes acaba indo para a prótese flexível porque ela apresenta um aspecto estético bem melhor. E ele continua. O material termoplástico, por outro lado, tem várias tonalidades e a prótese pode ser feita na cor da gengiva. Além disso, ela é considerada uma prótese social, por seu custo de produção ser menor do que a prótese convencional. Ele também diz que um dos preconceitos que ele tinha era que o foco da pesquisa que ele fez
era que se os pacientes podiam ou não mastigar, né? Se a prótese flexível oferecia esse conforto e a segurança, principalmente a segurança, por ela ser flexível, quando o paciente ia mastigar algum alimento mais duro, se a prótese ela não ia se movimentar ou não se partiria, essa também era uma outra dúvida dele. E ele fala aqui que, segundo o pesquisador, os resultados foram positivos. Pacientes que antes não conseguiam comer nada, hoje afirmam comer até churrasco. Enfim, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o artigo, tá? Eu fiz questão de responder aqui o nosso inscrito, o Carlos Gil. Espero que você esteja vendo esse meu vídeo, Carlos Gil. Muito obrigado por contribuir com o canal. E eu fiz aqui uma resposta mais sucinta possível e a conclusão fica para vocês. Eu sou um adepto da prótese flexível, tenho bons resultados com a prótese flexível, mas como eu sempre digo, a prótese flexível não é para todo mundo, precisa ser muito bem indicada e precisa ser um caso específico para a utilização da prótese flexível. Tá joia? Um grande beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço, paz e bem.